Olá, tudo bom? Marhaban. Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. Eu gostaria de terminar aqui a leitura do texto da Roseli, tá? Professora da Unicamp. Não sei se ela é professora, ela é da Unicamp, tá? Provavelmente ela é professora de lá. O Corpo Aprendiz, Roseli A. Cação Fontana. Vamos ver quem ela é. Vou digitar o nome dela aqui. Roseli A. Cação Fontana. Apareceu aqui. Um escavador. Ó, não tem a foto dela, mas ela possui graduação em Pedagogia e Administração Escolar pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente professora assistente, doutor da Universidade Estadual de Campinas. Então ela é da Unicamp, né? Tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino e formação de professores. Tá? Então ela escreveu esse texto tão empolgante, tão legal, tá? O Corpo Aprendiz. E ainda falta eu ler uma parte desse texto. Eu li essa parte. O que traça um lado sustenta o outro. Essa aqui eu já li. Agora vamos ver esta outra parte, ó. O que imprime o negativo revela o positivo. O corpo contido, os olhos incendiados, a voz. Vamos ver do que se trata, então. Eu já li uma parte, só que foi interrompido. Eu acho que o celular não estava sem memória e interrompeu. Aí eu publiquei. Aí vai ter um mais curto com uma parte dessa leitura. E agora eu vou retomar ela novamente, tá? Assalamu alaikum, eu sou Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. E eu estou aqui com o texto, como eu já disse, né? O texto da Roseli, da doutora Roseli Cação Fontana, da Unicamp. E uma partinha aqui só para encerrar esse momento leitura, que é a continuação de um outro, tá? O que imprime o negativo revela o positivo. O corpo contido, os olhos incendiados, a voz. Então, ó, meu aprendizado das relações da mulher com o corpo, mediadas pelas relações da mulher com a literatura e com a palavra, continuaram. Porque antes eu tinha lido a parte que ela conta onde ela estava no ginásio, que hoje é do quinto ao nono ano, né? Agora, ela vai contar a fase dela do ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, e na época ela chama de clássico, tá? Tinha o clássico e o científico, e aí ela, no caso dela, ela fez o clássico. Que é mais voltada para literatura, ciências humanas, filosofia, clássico. E o científico era para exatas, biológicas, tá? Então vamos lá, continuando, tá? Então ela sempre foi apaixonada por literatura, né? Pela palavra, né? Principalmente a palavra no discurso dita. Aos 14 anos, escrita também, né? Claro. Aos 14 anos, iniciei o curso clássico no mesmo colégio em que cursava o ginásio. A professora de educação física era a mesma, aquela lá, né? Os mesmos olhos de lince, os mesmos rituais da aula, minha fuga a seus propósitos, meu corpo amolengado também eram os mesmos. Em meu reverso, refinava-me no exercício da leitura. O clássico presenteara-me com novos autores, novas épocas e estilos.
a despeito da chatice das aulas de literatura portuguesa, brasileira e francesa, certos dos textos eram-me provocativos, né? Os trechos, né, que tinham lá para os alunos lerem, né, provocavam. Deliciava-me com eles e buscava algumas das obras de onde haviam sido retirados para conhecê-lo em sua inteireza. Então vamos lá. Guiada por alguns desses textos, fui deixando de lado o arquétipo da moderna Cinderela e aprendendo a ser mulher. Mas, a bem da verdade, a intimidade apaixonada com o texto, o prazer de ouvi-lo, o desejo de revê-lo, a intenção, a diversidade de modos de dizer por escrito, os requintes da linguagem, foram forjados em mim a fogo lento por uma professora de inglês. Ora, veja só, quando Mrs. Faubert assumiu minha turma, já no segundo ano, achei-a pedante e austera. Sua figura parecia saída dos manuais que ditavam as normas de comportamento para o exercício do magistério. Professora exemplar, né? Ela usava um coque impecável, guardado pela rede fina, sabe aquela redinha que fica assim, que como as mulheres colocam no coque? As blusas de mangas longas fechadas até o pescoço, as saias abaixo do joelho, meias de nylon e sapatos fechados também. Corpo seco, magra, né? Corpo seco, mas de postura impecável, indicavam-me distanciamento e contenção. Seu inglês britânico, como fazia questão de ressaltar, gambeava a medida com a retidão de seu porte. As impressões iniciais duraram pouco. Diferentemente de todos os outros professores com quem convivera até então, essa mulher lia para nós. Lia de Canterbury Tales de Chaucer, fragmentos do Dr. Faustus de Christopher Marlowe, monólogos de Shakespeare, poemas de Fernando Pessoa. Fecho os olhos e escuto-a declamando tabacaria. Samuel Beckett, de J.H. Lawrence, Virginia Woolf, Poe, acho que a Edgar Allan Poe. Então ela tá falando os autores que ela lia em voz alta pra sala, tá? Henry James, Tennessee Williams, Clarice Lispector, lia, declamava enquanto fazia seus olhos e sua voz. Ela declamava, né? E enquanto ela fazia isso, seus olhos e sua voz transmutavam-se. A professora transformava-se em intérprete. O texto transformava-se em acontecimento. O gesto contido, o corpo ereto, sustentando o livro aberto. Essa música tá meio estranha, deixa eu ver aqui. É livro de direitos autorais. Continuando, tá? Então, o gesto contido, o corpo ereto, sustentando o livro aberto, eram iluminados pelo brilho dos olhos, incendiados e pelo calor da voz, em suas variações de tonalidade, de timbre, de altura. Sua voz não era apenas uma voz a pronunciar palavras. Ela configurava possíveis a cada uma de suas inflexões, criava o acontecimento, extraindo do texto a obra.
A expressão de seus olhos, o som e o sopro de sua voz criavam o texto. A voz, a exemplo do que assinala Zumthor em relação à literatura medieval, funcionalizando todos os elementos aptos a carregar, ampliar, indicar a autoridade, a ação, a intenção persuasiva do texto, fazia com que este deixasse de existir em um contexto puramente verbal. O próprio silêncio, motivado pela voz, tornava-se significante, assim como as palavras, carregadas de valor significante. Elas eram também corpo, ligação de sema e soma, participando de um processo mais amplo, cuja totalidade engajava os corpos dos participantes. Eu acho que eu vou mudar de música. Isso aí tá meio chatinha, para a verdade. Vamos ver esse aqui, ó. No copyright. Essa. Qualquer coisa eu mudo de novo. Voltando lá no texto. Então, o próprio silêncio motivado pela voz tornava-se significante, assim como as palavras carregadas de valor significante. Elas eram também corpo, ligação de semi-soma, participando de um processo mais amplo, cuja totalidade engajava os corpos dos participantes. Lendo de viva voz, a professora instaurava na sala de aula uma relação sensível com o texto, mediada por sua paixão pela palavra e pela cálida corporeidade de sua voz, provocando nossa atenção de alunos e de leitores para a dimensão sensorial que a palavra oral guarda e cujas influências foram reconhecidas por todos os que desde a antiguidade se preocuparam com a eficácia da palavra. O texto oralizado, assim como a narrativa oral, a poesia cantada, carrega toda uma carga corporal. A voz emana de um corpo, é um sopro, pneuma, carrega toda uma carga corporal. É um pneuma que atravessa os labirintos dos órgãos da fala, carregando o calor, a pulsação, o hálito desse corpo, projetando no corpo da performance, tornando visível e palpável enquanto ela é audível. Assim, ainda que contida em seus movimentos, condenados em seu abuso pela maior parte dos manuais de retórica e preservado pela vestimenta discreta, o corpo da minha professora, pelo gesto de leitura, projetava-se no corpo da sala de aula, questionando sem anunciá-lo séculos de convenções de contenção do corpo e da palavra, dadas como naturais e profundamente marcadas na história da feminização do trabalho docente. Platão alerta no livro 2 da República sobre a força da palavra e sobre os cuidados do seu uso pela mulher. Teremos de começar pela vigilância sobre os criadores de fábulas para aceitarmos as boas e rejeitarmos as ruins. Em seguida, recomendaremos as mães. Opa, enchi muito a boca. Bom, aqui a fala do Platão, vou começar de novo que eu iria errar uma parte, tá? Teremos de começar pela vigilância sobre os criadores de fábulas,
para aceitarmos as boas e rejeitarmos as ruins. Em seguida, recomendaremos às mães que contem a seus filhos somente as que lhes indicarmos e procurem moldar, por meio delas, as almas das crianças com mais carinho do que por meio das mãos fazem com o corpo. Entendeu? Mais do que as mãos fazem com o corpo. As palavras, né? A leitura. Segundo Zumthor, a vinculação signo-corpo recebeu do meio eclesiástico atenção e cuidado. No período medieval, jograis e prostitutas eram englobados na mesma reprovação clerical, como os que faziam comércio do corpo. Poxa! Jograis e prostitutas eram englobados na mesma reprovação clerical, como os que faziam comércio do corpo. A tradição ascética, exaltando o jejum, a castidade e o silêncio, concernia as 3 manifestações maiores da corporeidade: a voracidade, a liberdade sexual e a paixão pela palavra. Poxa! Então, esse ascetismo, né, religioso, colocava a castidade e o silêncio concerniam as 3 maiores, as 3 manifestações maiores da corporeidade, que é a voracidade, a liberdade sexual e a paixão pela palavra. Poxa! No século XX, a presença da mulher na instituição escolar torna-se alvo de preocupação e materializa-se em recomendações sobre o comportamento dos docentes. Das docentes, das mulheres, né, das professoras. Então, no século XX, a presença da mulher na instituição escolar torna-se alvo de preocupações e materializa-se em recomendações sobre o comportamento das docentes, registradas cuidadosamente nos regulamentos das instituições e nos contratos de trabalho. A tradição ascética está na raiz dessas recomendações e vinculando a mulher professora à imagem da donzela virginal, cujo corpo, em sua materialidade inescapável, deve ser ocultado. Segundo Guacira Louro, para afastar da figura da professora as marcas distintivas da sexualidade feminina, seus trajes e seus modos devem ser, na medida do possível, assexuados. Sua vida pessoal, além de irretocável, deve ser discreta. Discreta e reservada. Essas exigências, em certos períodos, restringiram o acesso de mulheres casadas e grávidas ao exercício do magistério, por se considerar que não seria significante que a professora casada, que vai ser mãe, se apresentasse ante seus alunos. Ainda hoje, recomendações são dirigidas às relações de proximidade física entre professores e alunos. O controle da fala, mediante a qual se realiza predominantemente nosso fazer docente na aula, também foi se erigindo em prescrições herdada da retórica. A fala professoral, tal como
a Annalisa Barthes é uma fala pública, investida de autoridade, a qual se pede clareza, nitidez, transparência, contenção de gestos e de emoções, como lugar de autoridade de um saber legitimado que vale por si mesmo. Continua Barthes, a fala professoral é também uma fala que pode ser resumida. Privilégio que partilha com o discurso dos parlamentares. No resumo, pensamento e estilo são cindidos. A forma, assim se pensa, é comprimível. E essa compressão não é julgada essencialmente prejudicial, pois o que importa são as definições e o sentido homogeneizado que elas vinculam. Não estou gostando muito desse fundinho musical. Vamos tentar outro. Prefiro um som mais calmo. Vamos ver isso. Eu acho que esse é melhor. Vamos continuando. Estou aqui com o texto da Roseli A. Cação Fontana. Continuando então, ela fala da professora, né, dos manuais que mostram o que é ser um professor ideal, né? Uma professora, mulher, numa sala de aula. Então, vamos voltar aqui, ó. O controle da fala, mediante a qual se realiza predominantemente nosso fazer docente na aula, também foi erigido em prescrições, tá? Então, quais são essas prescrições, essas recomendações? Herdada da retórica, a fala professoral, tal como a Annalisa Barthes, né, ou Roland Barthes, é uma fala pública, investida de autoridade, a qual se pede clareza, nitidez, transparência, contenção de gestos e de emoções, como lugar de autoridade de um saber legitimado que vale por si mesmo. Continua Barthes. A fala professoral é também uma fala que pode ser resumida. Privilégio que partilha com o discurso dos parlamentares. No resumo, pensamento e estilo são cindidos. A forma, assim se pensa, é comprimível, e essa compressão não é julgada essencialmente prejudicial, pois o que importa são as definições e o sentido homogeneizado que elas vinculam. No entanto, apesar de todos os dispositivos de controle, a corporeidade de minha professora de inglês escapava, dando-nos a conhecer sua paixão pela palavra. Paixão essa que transbordava de seus poros, apesar da secura de sua aparência física, vibrava em sua voz, iluminava-lhe os olhos, afetando os corpos de seus alunos e alunas. Essa lógica mesma da fala profissional, essa lógica mesma da fala professoral, que aquela mulher implodia, deixando que a literatura prevalecesse sobre a pedagogização, que a paixão pela palavra prevalecesse pela homogeneização dos sentidos, a emoção da experiência sobre o saber que vale por si mesmo, a corporeidade pulsante sobre a negação do corpo. Tanto assim que com ela aprendi algo que nunca enunciou, um princípio educativo de extrema corporeidade, a paixão de ensinar, sintetizando em uma expressão do poeta soviético Yesenin,
citado por Kuznets. Se você não estiver ardendo, não poderá inflamar ninguém. Aí tem só mais uma parte que eu vou continuar lendo aqui, da Roseli A. Cação Fontana, da Unicamp, doutora da Unicamp. Então, ela escreve aqui mais esse trecho, né? O que costura é grosso e fino, conforme o lado. Fios. O que costura é grosso e fino, vírgula, conforme o lado. 2 pontos. Fios. Narrei a escola narrando Minella, da massa de fios tecidos, da história contada, nos pontos em cuidados contados. Percebo que a mulher professora apaixonada pela palavra, miúda e desengonçada de corpo, ombros curvos de ombros curvos de serzideira, né? De quem costura, ombros curvos de serzideira. Percebo que a mulher professora apaixonada pela palavra, miúda e desengonçada de corpo, ombros curvos de serzideira, que hoje sou a própria autora, né? Foi me constituindo em mim como aprendizado, mais do que como escolha. Vamos pegar aqui. Enquanto a escolha se reveste de um caráter de deliberação, de controle consciente das possibilidades, demarcando o percurso, instaurando os limites entre o antes e o depois de ter sido feita, o aprendizado evoca uma ideia de movimento continuado de elaboração e de reelaboração dos significados, sentidos das atividades humanas em cada um de nós, nas relações sociais que somos. A ginástica e a literatura, como atividades humanas, educaram meu corpo e os de muitas mulheres de minha geração e de outras que a precederam e a ela se seguiram. Ambas configuraram modelos de subjetividade que se afirmaram e se consolidaram, mediados pelas modalidades humildes e procedimentos não aparatosos de exercício do poder, praticados cotidianamente sob vigilância da escola, da família e em outras instituições, inscrevendo seus signos em nossos corpos. No entanto, os movimentos da ginástica, as palavras escritas, lidas e ditas, não nos moldaram de acordo com as intenções dos que projetaram e produziram essas atividades e suas práticas. Apesar dos controles e do disciplinamento, efeitos de sentido não esperados produziram-se nas relações intersubjetivas em que essas práticas se materializaram, configurando-as como caminhos possíveis de formação. A pergunta que fica é: como isso se fez desse modo? Na aula, locus específico de relações de ensino deliberadas, os lugares sociais de professor e de aluno e as relações que se produzem entre eles não existem em si. Eles existem, materializam-se à medida que vão sendo ocupados por indivíduos reais que se integram a eles. Esses indivíduos diferenciam-se em gênero, idade, etnia, classe social, credo, valores, experiências vividas. São históricos e encarnam histórias singulares. Essas singularidades
mediatizando-se reciprocamente, constituem dinâmicas interativas únicas que implodem a simplicidade, a naturalidade, o poder conformador e a homogeneidade com que nos habituamos a pensar as relações de ensino, bem como a transparência e a clareza dos sentidos com que uma imagem do mundo e um modo de interpretar a si mesmo e as próprias ações são oferecidas nessas relações. E nesse sentido, como alerta Chartier, não sei como é que fala, deve ser francês, né? Cabe considerar que, ou inglês, não sei, as práticas e palavras que pretendem moldar os pensamentos e as condutas, sobretudo as que se definem como educativas, não são totalmente eficazes e radicalmente aculturantes, uma vez que seus sentidos e significados são ativamente aprendidos, decifrados, interpretados por quem delas participa. A aceitação e a recusa das mensagens e dos moldes opera-se sempre através de ordenamentos de desvios, de reempregos singulares. Em sua singularidade, professores e alunos são a um só tempo portadores de signos e aprendizes. Seus corpos, seus gestos, seus modos de se integrarem aos papéis sociais que representam e seus modos de dizer configuram tanto objetos de reconhecimento quanto encontros que forçam a pensar, ultrapassando os objetos que designam, as verdades inteligíveis que formulam, as cadeias de associações que suscitam, as próprias prescrições e recomendações relativas aos papéis sociais que ocupam. Seus corpos em si mesmos já são linguagens e, como tal, oferecem-se reciprocamente possibilidades de ver, de falar, de pensar, de existir. Certo? Então esse foi mais um Momento Leitura. Eu até cansei nesse, mas eu gostei, estou feliz de ter lido, tá? Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, give me a like, please. Deixe seu like, por favor. Certo? Se você não se inscreveu, inscreva-se no meu canal. E até o próximo Momento Leitura. Beijos EAD à distância. E até o próximo. Assalamu alaikum. Bye.